Olá, oitavo ano. Vamos iniciar aqui então a correção da semana 2 do PET, volume 3 de História, e o tema de vocês é a independência da América Espanhola. Nós vamos começar aqui com esse primeiro slide que mostra a sociedade da América Espanhola. Acho importante mostrar isso aqui para vocês entenderem nas respostas que nós vamos dar depois, de onde saiu esse povo, como que era e tal, né? Então vamos lá, nessa pirâmide social nós temos primeiro aí os chapetones. Quem eram esses chapetones? Eram os nascidos na Espanha que representavam os interesses metropolitanos. Então esses caras, os chapetones, eles vinham da Espanha para morar nas colônias espanholas, aqui na América, e eram nascidos lá na Espanha. Os crioulos era a elite colonial, descendente de espanhóis nascidos na América. Então, esses crioulos, né, eram os caras que tinham uma posição social bem bacana, mas pouca participação política, também descendentes de espanhóis, só que agora esses são nascidos aí em solo americano. Tem os mestiços, que são os brancos mais os índios, que eram os homens livres, trabalhadores braçais e desqualificados. Nós temos os indígenas, né, a grande maioria da população, eles foram submetidos aí ao trabalho forçado da mita e da encomienda, na prática, formas diferenciadas de escravidão. Por quê? Uns eles eram obrigados a trabalhar sem receber nada em troca, na outra eles recebiam um pagamento tão irrisório que era basicamente nada, né? E era proibido escravizar aí os indígenas, por isso que eles colocavam aí sobre o trabalho de mita e encomenda. E tinha os escravos, e nas Antilhas representavam aí a maioria da sociedade e trabalhavam principalmente na agricultura. Vamos seguindo aqui então. Observe aí o mapa da América Espanhola do século XVIII. Veja que está aqui coloridinho, né? As partes que eram colônias da Espanha. Ó, aqui vice-reino da Nova Espanha, e aí vem outros vices-reinos aqui abaixo, tá? E aqui nós temos aqui, não em destaque, a América Portuguesa. Essa parte aqui não vem ao caso agora. E aqui nós temos um mapa que mostra aí a independência da América Latina. Quanto ela foi conquistando aí a sua independência, né? Ó, tem aqui o primeiro que foi o Haiti, né? Que nesse caso não era colônia espanhola, mas era da França. Aí vem o México em 1821. Então, de acordo com esse Atlas Historique Mondial, que é do Georges Duby, as datas, né, das independências desses países estão aqui. Esse foi um recorte que eu retirei do livro do Alfredo Boulos Júnior. Então, essas são as datas que ele coloca aí como o ano da independência desses países. Tá? E veja que o Brasil, ele ficou sendo uma monarquia, né, depois da sua independência, mantendo a sua unidade territorial. E a parte que era colonizada aí pela Espanha, eles se fragmentaram, né, formando diversas repúblicas. Leia o texto, Processo de Independência na América Espanhola. Esse texto está disponível para você no seu PET, tá? Qualquer coisa, dê uma lida nele lá, caso aqui não esteja muito legível. Enquanto o Brasil vivia o período imperial com um poder moderador, vindo do Rio de Janeiro, e a influência de senhores de engenho que garantiam a união entre os estados brasileiros, seus vizinhos da América Espanhola fervilhavam em guerras de independência contra o Império Espanhol, enfraquecido no início do século XIX pelas guerras napoleônicas. Os processos de independência tiveram participação de liberais e conservadores e também a presença de líderes independentistas como José San Martín e Simón Bolívar, que atuaram com o objetivo de criar territórios independentes política e economicamente. Uma das primeiras colônias a se rebelar contra o domínio espanhol, a Bolívia, proclamou sua independência em julho de 1809, quando Pedro Domingo Murilo
liderou uma revolta de crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, e mestiços, quando Pedro Domingo Murilo liderou uma revolta de crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América e mestiços. Surgiram-se anos de luta até o estabelecimento da República em 1825, que foi nomeada em homenagem a Simão Bolívar. As guerras de independência da Bolívia marcaram junto a independência da Argentina e do Uruguai e o desmembramento do vice-reino do Rio da Prata. Atividade 1. O processo de independência da América Espanhola ocorrido no século XIX aconteceu como reflexo e em meio a uma série de situações vivenciadas ao longo do século XVIII. Nesse momento, é possível observar o surgimento de um novo conjunto de valores que colocava em questão o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. A teoria do iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais, com base nos estudos realizados no livro didático ou em consulta à internet, responda às questões. Letra A. No contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? A Espanha tinha sido invadida por Napoleão e estava sem um rei legítimo, pois o trono havia sido ocupado pelo irmão de Napoleão. Então, não sei se vocês lembram das guerras de conquista de Napoleão. Ele ia invadindo os territórios e onde ele invadia, ele colocava alguém da família dele para governar. Então, não foi diferente na Espanha. Ele chegou lá, tirou o rei do trono e colocou o irmão dele. Então, lá o trono espanhol estava sem seu rei legítimo. Letra B. Quais motivos protagonizaram a luta pela independência das colônias espanholas da América? Mais poder político aos crioulos, ideias iluministas e estar sem um rei legítimo. Letra C. Quais países dedicaram apoio às colônias espanholas na luta pela independência? Quais eram os interesses desses países na liberdade da América? Os países que mais apoiaram foram a Inglaterra e os Estados Unidos, né? E o que eles queriam? Quais eram os interesses deles? Eles visavam expandir os seus comércios nessas regiões. Atividade 2. A independência do México, ocorrida na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, se deu por meio de uma guerra que contestava a colonização realizada pela Espanha durante quase 3 séculos. O território que hoje chamamos de México ficou sob o domínio da colonização espanhola somente no século XIX, que um movimento de independência ganhou destaque e pressionou a metrópole em favor da concessão da liberdade para a colônia. Analise a imagem e responda as questões. Então, aqui nessa imagem você pode ver pessoas de várias raças e etnias. Como que a gente sabe disso? Se você olhar aqui à frente, nós temos o padre, que é o padre Hidalgo. Ele é um dos principais aí na luta aí pela liberdade e independência do México. Nós vimos aqui que parece ser um soldado. Nós vimos aqui indígenas com arco e flecha. Aqui também tem representante indígena. A gente pode ver pessoas de classe social mais elevada de acordo com a sua roupa aqui. Enfim, se você observar bem, você vai encontrar várias pessoas de classes sociais diferentes nessa imagem. O que você observa na imagem? Grupo diversificado de pessoas de várias etnias e classes sociais. O que a imagem representa? Luta de várias classes sociais unidas para a independência do México a favor da liberdade. Letra C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Aí você pode colocar índios, padres, religiosos, militares, burguesia. Se tiver colocado outros também, vai estar correto, porque tinha de tudo ali mesmo. D. O que mais lhe chama atenção na imagem? Para mim, é a diversidade, né? A pluralidade de pessoas ali. Agora, você vai colocar o que você acha aí que te chama mais atenção. Quem é o padre representado no centro da imagem? É o padre Miguel Hidalgo, um dos principais representantes da independência do México. Letra F.
Observando a imagem, podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais? Justifique sua resposta. A resposta é sim. Observando a imagem, notamos pela forma que foram representados, cada um com sua característica, né, cada um com a sua fisionomia própria. Todos tinham a independência e a liberdade política como objetivo a ser alcançado. É lógico, né, que cada grupo social daquele ali tinha os seus interesses particulares. Porém, todos eles lutaram pela independência do México. Atividade 3. Na América do Sul, a independência das colônias espanholas foram marcadas por movimentos liderados por crioulos e indígenas, que tiveram características bem particulares. Com o apoio do livro didático e, se possível, com o auxílio da internet, preencha a tabela a seguir com as principais informações a respeito dos movimentos de independência de alguns países da América do Sul, que estavam sob o domínio da Espanha. Então vamos lá, eu coloquei alguns aqui para vocês, eu coloquei as informações que considerei assim mais importantes. Inclusive aí o ano da independência pode haver divergências aí de autor para autor, mas o livro que eu usei como base para colocar aí foi o livro didático do Alfredo Boulos Júnior, tá? Então, você vai preencher essa tabela de acordo com o que está aí. Não tem muita coisa para escrever, mas é uma tabelinha chata também, né? Eu vou ler para vocês, que é porque às vezes, né, facilita. Então, vamos lá. País, Paraguai, ano de independência, 1811. Líderes do movimento, José Gaspar Rodrigues de Franquia e os grupos sociais envolvidos, comerciantes, aristocratas e crioulos. Os crioulos estavam envolvidos em todas, porque eles queriam mais participação política. Argentina, 1816, San Martín, crioulos e mestiços. Chile, 1818, Bernardo O'Higgins, crioulos e mercenários. Peru, 1821, San Martín e Simão Bolívar, os envolvidos eram aí os crioulos. Venezuela, 1819, o líder Simão Bolívar, crioulos e trabalhadores são os grupos envolvidos. Colômbia, 1819, um dos líderes aí é o Simão Bolívar, crioulos e trabalhadores. Equador, 1822, os líderes Simão Bolívar e General Sucre e crioulos e elites locais. Então, como vocês podem ver, os crioulos são os grupos sociais mais envolvidos em todas as revoltas. Veja também uma participação maciça do Simão Bolívar em várias dessas revoltas. Atividade 4. Na luta pela independência da América Espanhola, Simão Bolívar, líder político venezuelano, tinha o sonho de uma América Espanhola independente, unida e republicana. Seu sonho ficou conhecido como bolivarismo. Seu sonho ficou reconhecido como bolivarismo. Observe os mapas abaixo e responda as questões. Aí você pode ver aqui os vice-reinos que eu deixei, em que eu falei um pouco sobre eles aí também na primeira imagem lá do slide. E depois, né, das independências, como ficou, né, esse mapa aí. O que foi o bolivarismo? O termo bolivarismo ou bolivarianismo provém do general venezuelano do século XIX, Simão Bolívar, libertador que liderou a luta pela independência em grande parte da América do Sul e especificamente nos países historicamente bolivarianos, que é a Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Panamá e Venezuela. Ele sonhava com uma unidade territorial na América Espanhola. Letra B. Como se encontrava a divisão territorial da América Espanhola antes da independência? Era toda dividida em vice-reinos, porque o rei, né, tinha o rei com o reinado dele, que era na Espanha, e o vice-reino com as pessoas que era indicada aí por ele, né, para poder governar sob sua confiança. Os vice-reinos estavam aí na América. Após a independência, como ficou dividido o que então era colônia da Espanha? Fragmentou-se em vários países. E letra D. O sonho de Simão Bolívar
de uma América independente, unida e republicana se concretizou? Não. O sonho que ele tinha de unidade territorial acabou sendo fragmentada em vários países. Se foi útil, curte, compartilhe, deixe seu comentário. Um beijo, até a próxima.